Olá, nação azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista. Hora de mudar a chave na temporada depois da eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil. Focar agora no Campeonato Paraense, que tem uma importância aí para o ano que vem. A gente vai explicar para vocês nesse vídeo. Ingressos para a partida decisiva contra o Camerá no próximo domingo já começaram a ser vendidos. Bora também conversar sobre o saldo do Clube do Remo, financeiramente falando, na Copa do Brasil. E também bora conversar sobre o elenco azulino, que o Remo ainda pode mudar, se reforçar ou até mesmo dispensar em termos de elenco, visando a Série C do Campeonato Brasileiro, que começa na próxima semana. Vem com a gente. Bom, galera, já peço que vocês deixem o like no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas no Brasil e no mundo. É só clicar no botão gostei, que assim o YouTube entende que vocês estão gostando aqui do nosso trabalho. Peço também que vocês se inscrevam no canal, ativem os sinos de notificações, se você é novo, se você é novo por aqui, sejam bem-vindos. E lembrando, assim que chegarmos na marca de 20 mil inscritos, tem sorteio de 2 camisas do Remo para vocês aqui no canal. Recado também aqui da Bet Nacional, a Bet do Remo, a Bet da Amazônia, a Bet dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado, futebol nacional, internacional, NBA e muito mais, com a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. Olha, eu prometi para vocês que os 100 próximos cadastros, estariam concorrendo a uma camisa do Clube do Remo aqui no canal. Pois é, a gente está bem perto de bater essa meta aí, tá? Então eu peço que vocês se cadastrem utilizando o cupom Chaves Remista, que logo logo a gente vai estar aí sorteando essa camisa do Leão Azul Paraense para vocês aqui no Chaves Remista. Então pega teu celular, aponta para o QR Code na tela, ou acesse o link do primeiro comentário fixado e utilize o cupom Chaves Remista para se cadastrar e concorrer a essa camisa do Clube do Remo. Recado também aqui da Monte Estética Automotiva, onde você vai levar o seu carro para os melhores cuidados estéticos da região metropolitana de Belém. Lavagem simples, técnica, lavagem do motor, cristalização de para-brisas e muitos outros serviços, com a facilidade sempre do delivery. É só pegar teu celular, apontar para o QR Code na tela ou acessar as redes sociais da Monte Estética Automotiva. Galera, tô gravando esse vídeo um pouco mais cedo, tá? Nessa tarde de quinta-feira, porque eu tenho um compromisso nessa noite, então se vocês não assistirem alguma novidade aqui nesse vídeo, é porque o dia está atualizando, então vocês não vão assistir por aqui. Mas vocês podem acompanhar sempre pelas nossas redes sociais. Então, o que vocês não assistirem nesse vídeo, se atualizar durante o dia, vocês vão acompanhar também nas redes sociais do Chaves, tá bom? Bom, eu queria começar conversando com vocês aí sobre o jogo de ontem ainda, né? Sobre a eliminação do Clube do Remo na Copa do Brasil. Para muitos ela vai doer bastante, para outros é motivo de orgulho, né? Mas o saldo que fica dessa Copa do Brasil é um saldo financeiramente, principalmente falando, muito bom. Poderia, claro, ser melhor se o Remo tivesse conquistado essa classificação lá em Itaquera ontem, que ficou muito perto de acontecer, né? Ficou muito perto de acontecer. Daqui a pouco quero conversar um pouco mais sobre atuações individuais aqui com vocês. Mas, por exemplo, falando sobre questão financeira para o Clube do Remo, o Remo pegou nessa Copa do Brasil, em termos de premiação, tirando descontos também, claro, de justiça, né? 3.750.000 reais, tá, pessoal? Essa foi a premiação, somando primeira fase, segunda fase e terceira fase. Se o Remo passasse para a quarta fase, ele pegaria 3.300.000 reais, como vocês já sabem. Somando também renda, arrecadações aí de bilheteria, o Remo pegou mais de 6 milhões de reais, pessoal. Mais de 6 milhões de reais. E também pegaria uma ótima renda caso tivesse conseguido uma classificação para as oitavas de final da competição nacional. O Águia de Marabá foi o segundo time que mais pegou dinheiro nessa Copa do Brasil, pegou mais de 3.750.000 reais, não teve muita renda, né, na Copa do Brasil, já que jogou 2 partidas em Marabá, e ontem contra o Fortaleza em Belém não teve um público bom. O Paysandu pegou 2.100.000 de premiação, mais uma renda ali de 800.000 reais no jogo contra o Fluminense,
E a Tuna Luz Brasileira pegou R$ 750 mil e uns trocados ali de renda também na primeira fase, quando caiu para o CSA. É engraçado falar isso porque a gente sempre tem que valorizar os títulos, mas o Remo, por ter ficado fora da Copa Verde do ano passado, não disputou e não teve a chance de disputar o título, como esse ano também já perdeu, o Remo faturou mais do que o Paysandu, que foi campeão da Copa Verde. Então a Copa Verde, mais do que nunca, está provado que precisa se valorizar para que nos próximos anos vale a pena de verdade, né, a gente disputar essa competição, porque a Copa do Brasil te dá a oportunidade de ir ganhando dinheiro desde a primeira fase. Obviamente que não é certeza você chegar numa terceira fase, mas te dá uma possibilidade de chegar numa terceira fase e ganhar um saldo bem interessante. Para o ano que vem, obviamente, o foco é chegar numa quarta fase de Copa do Brasil, ou numa fase mais avançada possível aí, para financeiramente isso melhorando. E claro, conquistar o acesso esse ano, porque clubes de Série B pegam uma cotação melhor desde a primeira fase. O Remo pegou R$ 750 mil na primeira fase e R$ 900 mil na segunda fase, porque é um time de Série C. Se estivesse na Série A ou na Série B, estaria pegando uma premiação bem melhor aí pela Copa do Brasil. Dá para refletir bastante, né, sobre o que foi essa competição para o Clube do Remo, financeiramente falando. Bom, falando em Copa do Brasil, galera, o Remo precisa chegar na final do Parazão 2023, tá? Para conquistar a vaga do ano que vem. Vocês lembram que a Copa do Brasil mudou o regulamento, não tem mais aquela questão de ranking aí para se classificar. O Remo precisa se classificar para a final ou, no mínimo, ser terceiro colocado. A gente não quer que o Remo seja terceiro colocado, a gente sabe que a obrigação do Remo é chegar nessa final de Campeonato Paraense. Então, o Remo conquistar logo diretamente no próximo domingo contra o Cametá, essa vaga para a Copa do Brasil no ano que vem, tem que chegar pelo menos na final do Campeonato Paraense, para ficar logo tranquilo aí, pensando nessa competição aí do ano que vem. Falando nesse confronto contra o Cametá, os ingressos já foram definidos, os valores, R$ 40 as arquibancadas da Almirante e 25 e R$ 80 as cadeiras, né? Foi um preço um pouco mais salgado aí, apesar de que muitos concordam que a questão do sócio torcedor já valeu a pena para muita gente também que fez o sócio aí, né? O Remo está com um número de sócios bem acima aí, não está sendo divulgado, mas eu vou chutar aqui mais de 7 mil sócios facilmente que o Remo já tem hoje em dia, e por isso que a diretoria decidiu optar por esse valor um pouco mais salgado aí, até porque é semifinal de Campeonato Paraense e o Fenômeno Azul vai se fazer presente nesse domingo, pode ter certeza, no Baenão. Muita gente com saudade do Baenão aí depois de alguns jogos no Mangueirão, problema de acessibilidade por lá. E domingo, 5 da tarde, o jogo da volta contra o Cametá. A gente vai conversar um pouco melhor sobre esse jogo durante essa semana. Eu queria conversar com vocês agora a respeito de algumas coisas que a gente observou no jogo de ontem, né? Principalmente falando de maneira individual. Atuações positivas de ontem. Anderson Shoa deu um show mais ou menos, mais uma vez ali no meio de campo do Clube do Remo. Foi um leão em campo ontem. Ele que não teve companheiros de meio de campo com uma boa atuação ontem, como o Richard Franco, como o Galdesani, o Pablo Roberto em certo momento do primeiro tempo não fez um bom jogo, e o Remo sofreu muito com essa pressão no meio de campo. E o Show, inclusive, em alguns momentos, até auxiliava o lado esquerdo ali, porque o Leonan estava uma noite, né, muito infeliz, uma das piores partidas do Leonan pelo Clube do Remo, mas a gente sabe da qualidade do nosso lateral esquerdo, e a gente torce para que ele volte a fazer bons jogos aí com o Clube do Remo. Mas o Show, dispensa comentários, é um dos que mais sentiram ontem a eliminação pro do Clube do Remo. Também citar aqui a partida que o Muriqui fez ontem, né? Cara, eu coloquei o Jean Silva aqui, mas tá aqui a imagem do Muriqui. Impressionante a inteligência do Muriqui, né? Se tivesse mais 2 Muriquis no ataque, com a inteligência que esse cara tem, a gente teria já uma sorte melhor na temporada. Né? É incrível como o Remo tem um jogo pobre pelas pontas, tanto Pedro Vitor quanto o Diego Tavares não conseguem desenvolver um bom futebol. O Diego Tavares mais uma vez entrou muito mal ontem, e eu sinceramente não consigo entender como o Diego Tavares é prioridade aí para o Marcelo Cabo, o próprio Pedro Vitor também, Jean Silva, como eu mostrei agora há pouco, entrou muito bem no segundo tempo. Se tivesse entrado um pouco mais cedo, talvez a gente tivesse controlado a bola mais no ataque em certos momentos do jogo, e a gente acabou sofrendo muito ontem com essa
pobreza ofensiva do clube do Remo. O Remo não conseguia segurar a bola no ataque, porque principalmente o jogo dos pontas não conseguia funcionar. Isso acabou prejudicando muito. E o Marcelo Cabo, né, vai fazer parte desse processo aí junto com a diretoria. Tem a informação do jornalista Nelson Torres de que o Remo está no mercado em busca de reforços. O Remo deve, nos próximos dias, talvez semanas aí, anunciar reforços visando a Série C do Brasileirão. O Remo está em busca aí de um atacante de área e também mais um ponta para a sequência da Série C, para o início da Série C, na verdade. E ontem ficou muito provado isso, que alguns jogadores não tenham condições e o Cabo não pode se abraçar nisso, porque isso pode, de uma certa forma, prejudicar o seu trabalho. Muita gente reclamando aí que ele não levou o Ronald lá para São Paulo para ser essa válvula de escape. Foi por opção técnica, já dissemos aqui que ele não levou o garoto Ronald. E agora fica aí, né, pessoal, essa reflexão do que o Remo pode alcançar ainda na temporada, o Remo que vai lutar aí por esse acesso ainda esse ano para a Série B do Campeonato Brasileiro, é o principal objetivo, mas para que isso aconteça, o elenco do Clube do Remo precisa estar encaixado como um todo, precisa estar uniforme como um todo mesmo, as peças precisam estar encaixadas e o elenco como um todo do Remo precisa estar bem definido. Não adianta ter só um time titular se você não tem elenco, né? E o Remo em algumas posições ainda carece de contratações, a diretoria sabe disso e vai ter que reforçar o elenco, tá? Para a gente conquistar o objetivo no final do ano, precisa contratar. E o próprio Marcelo Cabo já disse que o cobertor está curto. Ele sabe disso. E é por isso que é muito importante o Remo se movimentar, ir no mercado e contratar. Lembrando, o Remo pode contratar para a Série C até lá a 15ª rodada. A questão da janela de transferência é só para a Série A e para a Série B. Então, temos tempo, precisamos estudar o mercado, não podemos mais errar, porque contratações é algo muito importante para que a gente consiga trazer esse objetivo no final do ano, que é o acesso para a Série B. E claro também, né? A gente quer ser campeão paraense aí, é sempre importante ser campeão, como eu disse para vocês, mas para isso precisa que o Marcelo Cabo entenda o seu elenco melhor, tenha escolhas melhores durante os jogos, que ultimamente não tem tido, e principalmente em decisões, para que a gente, no final do ano, não lamente mais uma vez fracasso, tá bom? Então essas lições precisam ser tomadas e a temporada vai começar. Daqui a uma semana começa o nosso maior objetivo, que é a Série C do Brasileirão, em busca desse acesso contra o São Bernardo, lá no interior de São Paulo. É isso, galera. Queria muito que vocês deixassem um like de vocês, se inscrevessem no canal, compartilhassem com os seus amigos, tá? Que é muito importante aqui para o Chaves Remista. Um forte abraço a todos, fique na paz. Valeu!